E esta é uma palavra que eu falei para minha mãe no hospital. No último domingo eu estava com a minha mãe no hospital, sexta, sábado e domingo. Virei os 3 dias no hospital com a minha mãe. E minha mãe muito aflita, segundo a doença, até porque é uma doença muito séria. E algumas pessoas no quarto com muitas doenças e tal, e aí eu falei, mãe, vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. E aí nós oramos pela dona Luzia, por uma outra senhora também que estava em estado bem difícil, quase terminal. E oramos por um rapaz que a mãe dele estava humilhando ele o tempo todo. A mãe dele doente e ele se prontificando em ficar com a mãe. E a mãe o tempo todo chamando ele de bobo, de trouxa, porque ele virou cristão. E o outro irmão dele, que é da vida perdida, era mais ativo do que ele. Estava mais pronto do que ele. E o rapaz trabalha em obra e ele estava se matando para cuidar da mãe. E você vê ele muito cansado. E começamos a orar. E me veio a mensagem do livro de Tiago, capítulo 1. E essa é a mensagem de hoje. A sabedoria que vem da fé. Esse é o tema da mensagem de hoje. Se o Senhor Deus assim permitir, e o pastor Pedro permitir, eu estarei ministrando todo o livro de Tiago nos cultos. Porque essa é uma mensagem que falou muito comigo nos dias de hospital. Foram praticamente 80 dias com a minha mãe no hospital. Contando todas as indas e vindas, 80 dias. E eu queria ler com você até o versículo 12, ok? Podemos começar? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova de vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma. Pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, soberano Deus, esta é a Tua palavra. Este é o Teu Evangelho, essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós esta noite e falou ao meu coração. Senhor, que o Senhor possa trazer o exercício, a missão que essa palavra foi enviada. Que o Senhor possa usar a minha mente, o meu coração e a minha boca para transmitir a mensagem do Evangelho. Mas que o Senhor possa fazer de cada coração e cada mente aqui terra frutífera, terra adubada, terra boa, para que a semente caia e produza
fruto de arrependimento, de crescimento, de vida com Deus, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou nessa noite de ceia. O Senhor possa nos transformar e nos lavar através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Quem conhece este Tiago do livro de Tiago? Esse Tiago não é o Tiago, discípulo de Cristo, mas sim o irmão mais velho de Jesus. Como assim mais velho? É o primeiro filho de João e Maria. José. João e Maria é o filme. É assim. José. Eu fiquei na cabeça de João e Maria. Meus meninos querem ver João e Maria. De José. Ele é o filho mais velho de Maria e José. E por sinal, pastor e presbítero da igreja de Jerusalém. Ele é aquele cara que está continuando o ministério dos apóstolos em Jerusalém. Ele é um tipo de pastor muito prático, não muito sistemático, não aquele que fica preso em muita teologia, mas traz uma mensagem prática. Aquele que for ler o livro de Tiago vai perceber que ele lida muito com a praticidade da vida cristã, com a necessidade da sua postura, do seu testemunho vivo como cristão, para assim, de fato, a sua fé nas obras que você pratica testifiquem que você é cristão. Afinal de contas, toda fé sem obras é morta. Mas como assim? Eu tenho que fazer obra para mostrar a minha fé? Não, mas a sua fé precisa ter atos de arrependimento, atos que testifiquem que você de fato é um cristão. Ou você pode ser o Pepe legal, ó vida, ó céu, ó azar. Você pode ser também o coiote-coió, que corre atrás do papalégua e nunca o pega. Você pode ser muita coisa na vida, menos um cristão. Por quê? Como assim Tiago está trazendo que nós não podemos não ser cristãos? Como não podemos ser cristãos de uma vasta situação? Porque às vezes a sua boca diz que você é cristão, mas quando a provação vem, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a adversidade vem, você foge igual o Jerry foge do Tom. Você foge igual o diabo foge da cruz. Você canta para dentro do quarto e diz, Deus livre essa provação, e Deus fala, não. Até porque a música diz, um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que nos faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. E ele continua sendo bom. Então, Tiago vai começar a levantar uma situação sobre provações. Aquela igreja vivia provações. Quais provações? O exército romano. Pegava, castigava, matava, usava como show, né? Alegoria de show dentro de uma arena. Ver um cristão ser mordido por leões. Empalava cristão, acendia jardins com cristãos pendurados e botando fogo. Então Tiago diz uma palavra de encorajamento. Digão, você está dizendo que eu vou ser pendurado para virar tocha humana? Não, eu estou dizendo que talvez você pode estar passando por dificuldade diante do diabo e você está cedendo às vontades de Satanás. Você está se prostrando. Em vez de você lutar com a sua fé e usar uma fé operosa, uma fé com sabedoria, que uma coisa que Tiago usa muito é o livro de Provérbios, como citações de suas mensagens. Talvez é isso que está acontecendo. Você está querendo levar na força do seu braço, você quer levar na sua coragem e não na fé operosa em Jesus Cristo. Naquela fé que está em Hebreus 11. Aquela fé que você age sem ver. Você não precisa ver para entender que Deus já está cuidando de você. É aquela fé que Pedro estava andando sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Porque quando o vento bateu, ele olhou para o problema. Quando ele olhou para o problema, ele caiu. É verdade ou mentira? E quantas vezes na minha vida e na sua vida é assim? Você está caminhando com fé em Cristo. Você tem aquela música, eu ando pela fé.
Cada passo, aí vem uma dificuldade, você se abate, você se abala. E assim foram os 80 dias no hospital com a minha mãe. Dias de muita dificuldade. Tinha dia que minha fé abalou, que minha fé entristeceu. Eu não vou mentir para você. Teve dias que eu achei que minha mãe ia morrer. Minha mãe não ia sair daquele lugar. Teve dias que ela falou comigo assim, meu filho, eu não vou sair daqui. Eu falei assim, não, um dia eu vou vir te buscar, mãe. Nós vamos sair daqui. Mas tinha dias que era difícil. Eu falava isso para ela, mas embora eu estava acabado. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Você entra na sua casa e você pensa, eu estou cansado disso aqui. Você entra no seu trabalho, eu estou cansado disso aqui. Aí você olha para a cara do seu chefe, do seu trabalho, o máximo, o que você quer dar é uma voadora de um ninja na cara dele. Você olha para o seu marido, você quer dar uma foiçada. Você olha para a sua esposa, você quer dar um murro. Mas você não pode, Maria da Penha te mata, irmão. E eu também. E aí aquele negócio todo. Então você tem que começar a exercer a sabedoria que a Bíblia entrega para você. Que a Bíblia te traz, que te demonstra, que te apresenta, para que você cresça diante da palavra. Então Tiago começa o texto, vou colocar do versículo 2 para frente, já assim. Meus amados irmãos, considerai motivo de quê? Motivo de quê? Júbilo. O que é júbilo? De alegria. De júbilo. O fato de passardes por diversas provações. Considere júbilo o fato de passar por dificuldades. Como assim, Digão? Eu vou jubilar na tristeza, meu irmão? Quando o médico falou para mim assim, a doença da sua mãe não tem mais jeito, eu falei, glória a Deus. E por quê? Porque agora depende de Deus, não depende do Senhor. Enquanto nós estávamos dependendo de nós aqui, nós estávamos tudo lascado. Mas agora ficou para a mão de Deus, agora resolveu. Mas é muito difícil você falar isso com o coração triste. É ou não é verdade? Você vem para a igreja, põe a sua máscara de cristão, entra aqui e dá a paz do Senhor, meu querido. Mas seu coração está todo quebrado. A sua mente está toda destruída, você não tem mais como fazer nada. Você entra aqui totalmente abatido e você está cantando louvor. Eu não te troco. Troco sim, troco. Eu tenho uma dívida para pagar. Você está cheio de problema. Ah, Jesus, quebra meu orgulho, quebra nada. Eu estou doido para matar aquele meu patrão, ele está me humilhando. E você começa a apresentar as suas causas para Deus. Mas você apresenta como uma revolta. Você não apresenta ela como uma situação que, Deus, eu te entrego. Eu estou te entregando a minha vida, eu estou te entregando isso aqui, eu estou pondo nas tuas mãos, eu estou trocando o meu fardo com o Senhor. Jesus já disse, troca o seu fardo comigo, troca comigo. Para com isso. Para de tentar carregar aquilo que você não consegue carregar, solta, está machucando. Sabe? E diz, o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A prova da fé produz ainda mais perseverança. O que é perseverante? Eu não desisto, eu sou persistente, eu sou resiliente, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem eu creio. A prova da minha fé faz isso. Eu prossigo para o alvo, com meus olhos para o alvo, porque eu sei para onde eu caminho. Eu sei para onde eu vou. Assim diz Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Que dia perfeito é esse? É o dia de Jesus. Então você sabe o que te espera no final da jornada, e não é o arco-íris um pote de ouro, é assim a graça de Cristo. Você sabe o que está te aguardando, quando a sua fé está operosa, quando a sua fé está de verdade, quando a sua fé está firme, quando a sua fé está prudente. Então coloca para mim Mateus 5,12. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Exultai com alegria, exultai com sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Você sabe o que te espera.
Quando a sua fé está firme, quando a sua fé está inabalável, quando você sabe o que está te fazendo caminhar, você tem certeza do que você vai receber. E o que você vai receber? Apocalipse, para mim, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Coloca aí, Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Versículos 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, qual ninguém conhece, e não a não ser aquele que recebe. Põe para mim, 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 3:5. Isso tudo é quem é o que vencer. 3:5. Assim ao vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e aos seus anjos. Versículo agora 12. Farei do vencedor uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade ao Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. E coloca agora para mim 21:7. 21:7. Ao vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É isso que te espera, se você permanecer firme diante de todas as provações. É isso que te espera, se você permanecer firme diante de tudo aquilo que se levanta contra você. Sabe por que essas bênçãos te esperam? Porque está firmada em Jesus Cristo. Não está firmada no seu braço. Não está firmada na sua expectativa de vida, mas sim na expectativa do reino, na expectativa de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus tem programado para mim e para você. Mas depende que eu e você abracemos essa fé e compreendamos que essa fé é que nos faz alavancar até Jesus Cristo. Não é isso? Sobre Cristo, eu sou vencedor de todas as coisas. Assim diz a palavra. Eu sou vencedor em Jesus Cristo. Vencedor de quê? Da morte e do pecado. Eu sou vencedor daquilo que me tira da vontade de Deus, da presença de Deus. E diz o versículo 3 do capítulo 1 de Tiago. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Romanos 5, fazendo favor. 5:1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segue. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Segue. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Segue. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Se é o Espírito Santo que te leva a orar, se é o Espírito Santo que intercede por você, se é o Espírito Santo que faz você crer em Jesus Cristo, qual é a dificuldade de você entregar a sua vida para Deus? Qual é a dificuldade de você entregar o seu problema para Deus, entrar para dentro do seu quarto, botar o joelho no chão e colocar: Deus, eu entrego a Ti o que está acontecendo na minha vida?
Eu coloco nas tuas mãos, eu paro de lutar contra mim mesmo, e eu paro de lutar contra essa situação na força do meu braço, e eu coloco o Senhor à frente disso, eu coloco o Senhor diante disso. Mas, Digão, é fácil você falar isso? Não. Foi terrível falar isso para minha mãe, acamada com uma bolsa nela, e tomando sangue, e com uma virose que não sai, uma bactéria que não sai. É uma média de 10 a 12 remédios por dia. Eu não sei quantos remédios, eu sei que é muito remédio. E cada dia é uma vibração, quando a saturação bate certo, ou quando o coração está no horário, está no BPM correto, quando a glicose está na glicemia correta. É uma luta. Eu quase virei enfermeiro, comprei todo o kit de enfermagem. Comprei, fui lá na Shopee, comprei tudo. E eu chego lá e afiro pressão, e saturação, e febre, faço a glicemia da minha mãe, e faço com alegria. Porque Deus permitiu. Olha que maravilha você poder cuidar daquela pessoa que cuidou de você a vida toda. É duro, é. Teve um dia que eu tive que trocar a fralda da minha mãe. E não foi muito fácil trocar a fralda da minha mãe. E no meu aniversário de casamento eu estava dentro do hospital com a minha mãe. E no meu aniversário eu estava dentro do hospital com a minha mãe. E às vezes é assim. Você abre mão de coisas para você lutar e vencer as provações. Não importa nada mais, importa sim a vitória que você pode alcançar. Importa sim o que você pode fazer. Mas Tiago traz um alerta aqui no versículo 5. Se algum de vós tem falta de quê? Sabedoria. Rogai a quem? A Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Aqui tem um ponto muito complexo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, falta de sabedoria. E Provérbios 9, 10 a 12 vai dizer algo para a gente. O temor do Senhor é a chave e o conhecer da divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Versículo 11. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. A palavra de Deus diz assim: ponho diante de vós a bênção e a maldição, e aconselho que escolha a bênção. Então quer dizer que você tem a opção de escolher a maldição. Tem a opção de dar murro na ponta da faca. Tem a opção de continuar sofrendo, de continuar esmagando, de continuar lutando com aquilo que não vai resolver. Mas Digão, tem que lutar, sim, você tem que lutar, mas lute com sabedoria, lute com as armas corretas. Se você perceber, no capítulo 4 de Mateus, quem leva Jesus ao deserto para ser tentado? Quem sabe? Quem leva Jesus para ser tentado? O próprio Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Não foi o diabo, o próprio Deus levou o seu filho para ser tentado. Então você precisa ter sabedoria, porque Deus talvez está te colocando em uma dificuldade, em um momento de opressão, de provação, para que você possa entender que Ele é Deus, para que você pare de olhar para o seu umbigo e comece a olhar para Deus. Porque cada prova que o diabo colocava, Jesus tinha uma palavra firmada em Deus, firmada no Evangelho do Senhor. Aqui tem pão, não, mas nem só de pão viverá um homem. Então pula daqui, não pode tentar o Senhor teu Deus. Ele tinha uma palavra pronta, e talvez você em meio às dificuldades começou a perder a fé, e isso é natural, meu irmão.
Isso acontece. Em meio à dificuldade, a fé vai parando, a fé vai diminuindo, a fé vai cansando. Até porque você começa a perguntar: eu estou orando todos os dias, Deus, e nada muda. Eu estou jejuando e nada muda. Eu estou acabado e nada muda. É isso que vai acontecer mesmo? Nada irá mudar? As coisas vão melhorar, meu querido. Tenha paz nisso. As coisas vão melhorar. Mas você precisa ter sabedoria. Porque o teu texto continua. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Você começa a ouvir qualquer pessoa. Aí você começa a ouvir aquela sua amiga solteira, divorciada, que fica oprimindo o marido para poder falar do seu casamento. Você começa a ouvir aquele cara que vive na bebedice, te dando conselho sobre dinheiro. Você começa a ouvir aquele cara que largou os filhos, a Deus dará, para dar conselho sobre seus filhos. Comece a buscar no Senhor, busque no Senhor, tenha seu prazer no Senhor. Porque hoje em dia o mundo está assim, está todo mundo virando influenciador de alguma coisa. Influenciador de Mondiaro. Nunca vi, novidade, influenciador de Mondiaro. E o cara vai te dando dica de coisa que vai fazer mal para você mesmo. Ah, resolveu para mim, resolveu nada. Ele alugou o carro, alugou uma casa e está te iludindo. Essa que é a verdade que acontece hoje em dia. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconsequente em todos os seus caminhos. Tenha convicção da sua fé. Pare de buscar gurus para a sua vida. Você tem um Deus, você tem um Espírito Santo e você tem pessoas guiadas por Deus para te ajudar. Pare de ficar ouvindo aquele cara da internet lá que fica falando que vai te dar um trabalho, que você vai ganhar 6 mil em meia hora. Isso não é verdade. Contudo, irmão, contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em dignidade. E o irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. O que isso quer dizer? Você que é pobre, entenda a sua humildade. Tem gente que fala que eu sou humilde. Não, humildade é você saber quem você é. E não querer passar por cima de ninguém. Você é humilde, você é uma pessoa, você é verdadeiro, você é honesto. Amém? Não quer dizer que você é pobre, você tem que passar a perna em ninguém. E não quer dizer que você é rico, que você é melhor que alguém. Entenda a sua pequenez, que você é um pecador pobre, segue nu. E que você depende da graça de Cristo. Se não fosse a graça de Cristo, você não teria o que você tem. Talvez a sua riqueza é para poder abençoar alguém, para poder auxiliar alguém. Talvez você tenha muito para você ajudar alguém. Para isso está aí o bazar da igreja. Seu guarda-roupa está lá cheio de roupa que você nem usa. Naquele vício da loucura, da depressão. A minha esposa tem disso. Ela fica nervosa comigo, ela vai para o shopping e queima o cartão. Aí compra aquele tanto de roupa. Tem roupa dela que está com etiqueta que trouxe hoje. Com etiqueta, 2 anos no armário. Falei, não, passou de 1 ano no seu armário, você não usou, pode dar para os outros. Pode dar para os outros. Mas você entender que você precisa se diminuir para que Deus cresça. Assim diz a canção. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja. Que Deus seja o holofote da sua vida. Que todo mundo que te veja, pergunte, você é cristão? Porque os seus atos refletem a Cristo. Amém? Para que você possa entender que na provação, o diabo quando te vê, ele sabe com quem está lidando. Afinal de contas, foi assim com Daniel. Daniel perseverou. Quando o anjo veio, não, a sua bênção saiu no 3º dia, mas porque você perseverou, ela chegou. Talvez é isso, às vezes Deus já preparou uma bênção para você. Deus já deixou a bênção lá para você, só que você está desistindo. Quem já viu aquele meme na internet do rapaz que tem uma picareta? Aí tem um em cima e um embaixo. Um vai cavando, aí ele achou um.
um turrisquinho de diamante, aí volta correndo. E o outro está assim, nossa, deixa eu continuar aqui. Aí ele vai e acha aquela tanto. Né? Tem um que acha e um que não acha. Porque o outro achou, ele já desistiu, aí já achou. Às vezes você está assim, você está olhando a bênção do irmão do lado. Olha os filhos do irmão, o irmão conseguiu um carro, conseguiu uma casa. Mas talvez o cara tem casa, tem carro, mas não tem bênção, não tem paz. E você está olhando para o outro. Se limite àquilo que Deus tem para você. Se limite àquilo que Deus colocou para você. Se limite àquilo que Deus preparou para você. A tribulação traz perseverança, porque ela alimenta a sua fé. Então comece a perceber. Então se você é rico, comece a se colocar diante e se humilhe diante de Deus. E você que se diz pobre financeiramente, busque a riqueza do alto. Ajunte tesouro onde o diabo não toma. Entendeu? Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca. A planta cai, então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos, ou seja, você vai enchendo a sua vida de compromisso e não tem tempo para Deus, não consegue ter a sabedoria do alto. E aqui eu finalizo. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. O Tiago está usando aqui uma palavra que toda noiva gosta, todo adorno de noiva gosta. Qual que é o adorno de uma noiva? A grinalda. Aquele véu e grinalda, que é como se fosse a coroa da noiva, né? E grinalda era aquela coroinha de flores que se ganhava nas Olimpíadas na Grécia. Aquilo chama grinalda. Aquilo é uma coroa. Aquilo é para testificar que aquela pessoa é um vencedor. Que ele superou a si e aos outros. Que ele foi até as últimas consequências para alcançar o seu objetivo. E todos aqueles versículos que eu li de Apocalipse são para essas pessoas que perseveraram na fé, que não desistiram, que não desanimaram. E eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite agora. E eu queria chamar você à reflexão sobre isso. Que você fechasse seus olhos, começasse a falar com o Senhor. Que provação hoje tem te desanimado? Que provação hoje te faz ficar de joelhos? Que provação hoje te faz desanimar? Qual a provação de hoje que você fica assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso. Talvez nós mereçamos, querido. Talvez nós mereçamos passar por essas dificuldades. Talvez nós mereçamos passar por esses problemas. Sabe, talvez nós mereçamos, porque Deus considera todos os nossos obstáculos como provas de fé para a vitória, ao passo que Satanás espera que sejamos tentados, iludidos, mas ele é derrotado e destruído toda vez que nós tiramos da nossa mão e colocamos na mão do Senhor. O que hoje você precisa colocar na mão de Deus? O que hoje você precisa colocar diante de Deus? O que hoje você precisa apresentar ao Senhor, meu querido? Quais são as dificuldades hoje? O que tem cegado a sua fé? O que tem cegado os seus olhos de ver a Cristo? O que tem cegado você de estar diante do Senhor? O que tem atrapalhado você? O que tem feito você desanimar, querido? O que tem feito você desistir? O que tem feito você ficar de joelhos, mas não em adoração ou rendição, mas ficar em